Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Reginaldo, sou professor de Tecnologia da Informação e estou aqui para a nossa terceira aula do curso de Programação, onde estou usando aí como plataforma de programação o Codular, uma ferramenta no Code para desenvolvimento de apps. E como banco de dados estamos usando aí o MySQL ou o MariaDB. Vamos então para a nossa aula? Chama a vinheta. Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa aula e hoje vamos falar de criação, desenvolvimento de uma base de dados, tá? Sempre vale lembrar que é um curso de programação onde estamos mostrando aí a noção de um ciclo de desenvolvimento. Então, começamos lá com a nossa primeira aula, onde falamos como funciona aí a conexão cliente-servidor de uma aplicação com um banco de dados ou de uma aplicação web com um banco de dados. Depois, na segunda aula, falamos aí sobre a questão de idealização de um banco de dados, como que eu imagino, como que eu penso esse banco de dados e tiro ele da minha cabeça e passo aí para o papel ou para o Excel, como eu mostrei para vocês, tá? No dia de hoje, nós vamos mostrar como construir o banco de dados mesmo. Então, eu vou mudar aqui minha tela e vou mostrar para vocês o seguinte. Ó. Esse aqui é um PHP MyAdmin, tá? Alguns termos técnicos, algumas coisas aqui não serão necessárias para o momento, mas nós vamos utilizar o PHP MyAdmin um pouco mais adiante para construir, ou melhor, para executar o script que cria o banco de dados. Hoje eu estou mostrando aqui para vocês apenas o banco de dados pronto, para que vocês vejam como nós construímos ou como nós programamos ou desenvolvemos um banco de dados, tá? Então, esse aqui é o banco de dados que nós vamos criar, tá? Eu vou alterar a tela aqui para que a gente possa dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. E isso funcionou. Então, nós vemos aqui que do lado esquerdo, né? Nós podemos ter várias bases de dados. Então, o pessoal fala, vou fazer um banco de dados. Não, gente, ninguém faz um banco de dados. O banco de dados já existe. No caso, nós estamos utilizando aqui o MySQL como banco de dados, tá? O termo correto é Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou uma sigla SGBD. Então esse é o banco de dados, ele já existe, eu instalo ou utilizo ele dentro de uma hospedagem. O PHP MyAdmin que vocês estão vendo aqui é apenas uma interface gráfica, tá? Uma interface onde eu consigo enxergar o que está dentro do meu banco de dados. E aí, olhando dentro do banco de dados, vocês podem observar que eu tenho aqui várias bases de dados. Então, para cada programa, para cada aplicação que nós desenvolvemos, nós criamos uma base de dados. Tá? Então, vocês podem observar que eu tenho uma base de dados aqui, todas as bases de dados que eu utilizo para aulas. Tá? Então, eu tenho um berçário, eu tenho um cadastro, eu tenho um curso de WordPress, eu tenho um site aqui, que é o Empório, eu tenho outro site chamado Emoji, e eu tenho aqui embaixo o nosso aplicativo chamado de Primo Vídeo. Na verdade, não é um aplicativo, essa é a base de dados que utilizaremos para guardar as informações do nosso aplicativo. Tá? Sempre lembrando, vale lembrar, aulas anteriores, onde eu digo que se você tem uma base de dados, você pode utilizar ela a partir de qualquer plataforma, a partir de qualquer dispositivo. Basta eu programar essa interface. Tá? Então nós vamos programar aqui o que? A interface do aplicativo, né, do app para Android. Mas eu poderia usar essa mesma base de dados aqui para visualizar ou alimentar os dados numa plataforma web, né? E aí pode ser desenvolvido por qualquer
linguagem de programação que você queira. Eu posso usar para desenvolver uma aplicação web, eu posso usar Python, eu posso usar JavaScript, eu posso usar o Ruby, eu posso usar N linguagens, tá? Então, nós aqui vamos chegar até o ponto onde nós veremos essa aplicação web funcionando, tá? Mas o nosso objetivo aqui é ensinar essa trajetória, né? Essa saga, como que o desenvolvedor vai pensando e desenvolvendo a sua ideia. Ainda hoje estava conversando aí com um ex-aluno que me procurou para consultoria. Ele disse: professor, tem uma grande ideia e gostaria de transformar, de concretizar essa ideia em um software, em um sistema. Como que eu faço? Aí eu dei para ele todo o norte ali de como transformar a ideia dele em sistema, em aplicativo, em app. Então a ideia é o importante, a ideia é o mais importante que tem. Então você tem que ter a ideia, formatar a sua ideia e depois ir pensando e seguindo esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, o primeiro passo foi eu pensar no meu banco de dados, que é o início. Para mim, o início vem do banco de dados, porque é no banco de dados onde você observa ali quais são os dados que você precisa guardar da sua aplicação. Pessoal, obviamente toda aula vem falando a mesma coisa e aí o pessoal acaba comentando que eu estou às vezes falando demasiadamente ou falando demais. Fala muito, né? Mas eu gostaria de orientar vocês mesmo. O que eu estou fazendo aqui é sempre uma jornada que tem como objetivo final, né? O objetivo final para mim incentivar que as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora ou está acompanhando a série vá estudar informática, vai estudar desenvolvimento, tá? Porque é uma área muito promissora hoje. Seja um desenvolvimento desktop, né, que é um desenvolvimento aí de softwares para supermercado, para bancas de jornal, N softwares que possam existir, que é aqueles que ficam alocados dentro da empresa, ou softwares web, aplicativos, que você tem aí um alcance maior com essa ideia sua, tá? Então, esse aqui é o banco de dados, tá? Então eu tenho aqui tabelas, isso eu mostrei na aula passada através do Excel. Se você está chegando aqui agora, volte na aula passada, veja lá que no Excel eu falei que eu tinha ali uma tabela de filmes, né, feita no Excel, que tinha algumas informações que ficavam ali duplicando, né, repetindo, e isso não é bom. E aí eu criei então lá mais uma tabelinha no Excel chamada categoria e mais uma outra chamada classificação, tá? E aí eu tenho aqui nessa concepção, eu ainda tenho o usuário que vai fazer o login. Hoje, conforme nós formos construindo, eu vou falar que isso é necessário. E aí eu criei aqui também um filme favorito, só para a gente poder ter um pequeno banco de dados com as devidas relações entre as tabelas. Um relacionamento para exemplificar para vocês. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui na minha tabela filmes, ela vai abrir e eu vou ter os dados todos dos filmes aqui dentro, tá? São exatamente os dados que estavam na tabelinha de Excel da aula passada. Estão todos aqui, tá? Então, como que eu coloquei esses dados aqui? Nós vamos ainda trabalhar em cima disso. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui também é a parte gráfica das coisas, porque a gente entende melhor quando a gente vê um desenho, né? Então, quando eu desenho isso graficamente, fica mais fácil da nossa linha de raciocínio assimilar aquele conhecimento, tá? Tem até aquela brincadeirinha, né? Você entendeu o que é que eu desenho? É uma brincadeirinha até meio que pejorativa, né, tal, mas é um fato, né? O ser humano entende muito mais imagens, desenhos, gráficos do que a escrita, né? Porque imagens, desenhos e gráficos ele como que eu posso falar? Multilíngua, né? Então, se uma pessoa americana ver um gráfico, um desenho, um brasileiro, um indiano, um japonês e um chinês, o entendimento será o mesmo, não a língua mundial, um desenho, um gráfico. As palavras não, aí tem que ter tradução.
Mas vamos aqui então para a estrutura desse nosso banco de dados. Então, aqui também dentro do PHP-MyAdmin, ele mostra para mim as ligações, ó, coisa que eu tentei mostrar mais ou menos lá no Excel. Só que lá no Excel não fica muito visível isso, né? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho um filme que se conecta a uma tabela de classificação. Para que ele se conecta? Porque eu não vou colocar a classificação dentro da tabela de filmes. Porque a classificação, elas são 6 classificações apenas, 6 ou 7, eu não lembro lá. E se eu ficar colocando na tabela de filme, vai inchar essa tabela. Né? Que eu comentei na aula passada que palavras dentro de um banco de dados tem mais peso do que um número. Então aqui eu coloco números que se conectam com essa tabela e aí eu sei se o filme é da categoria livre, 10 anos, 14 anos, 16 anos e por aí vai. Tá? A mesma tabela de filmes, né, o mesmo banco ali, né, tabela, o nome é tabela. Não tem como eu exemplificar de uma outra forma para quem está entrando nesse mundo agora. É uma tabela, né? Então, imagina a tabela do Excel. Então, essa tabela de filmes, ela também se conecta à categoria, tá? Então, a categoria está aqui, ó. Mas por que tem uma outra tabelinha no meio, professor? Eu não entendi. Lá no Excel também, para quem não viu a aula passada, eu vou deixar até um cardzinho aqui, ó, em cima, em algum lugar aí, para a aula passada. Para quem não assistiu, volta lá e vê. Essa tabelinha, o que ela faz? Ela faz a conexão entre as duas. Professor, mas por que a classificação não tem uma tabelinha no meio? Ela está ligada direto. E o filme para a categoria, que é suspense, terror, tá? Tem uma tabelinha no meio. Simplesmente por um motivo. O filme ele só pode ter uma classificação. Não existe um filme que ele é livre e 18 anos ao mesmo tempo. Existe? Não. Ou ele é livre, daí ele vale para todos, ou ele é 18 anos e ele pega só a categoria 18 anos para cima. E quem é abaixo de 18 anos, teoricamente, não poderia assistir esse filme. Eu sei que vocês assistem, tá? Então pega filme lá, tem menino aí que tá com 16 anos e assiste lá a categoria 18, ou tem 15 e assiste a categoria 16. Teoricamente não poderia. Bom, mas vamos lá. Então o filme ele tem apenas uma classificação. É uma classificação, na verdade. Classificação. Ou ele é livre, ou ele é 10 anos, ou ele é 14, ou ele é 16, ou ele é 18. Ponto. Já categoria, ou gênero, como queira chamar, acho que na aula passada eu chamei isso aqui de gênero, até fez uma alteração lá na tabela. O gênero, que eu posso até mudar depois aqui, o que ele faz? O filme pode ter mais de um gênero. O filme ele pode ser ação e suspense no mesmo filme. Ele pode ser comédia e romance. Ele pode ser ação, aventura e ficção científica. Então a gente viu isso na aula passada, que até eu espalhei um monte de quadradinhos lá para tentar classificar, porque tinha filmes que tinha ali 3 gêneros ou 3 categorias diferentes. Então, para isso, eu tenho que ter essa tabelinha no meio. Por quê? Né? Eu pego o filme número 1 e aqui dentro, o mesmo número 1, eu ligo com categoria, por exemplo, 2, 3 e 7 aqui do outro lado. Então aqui dentro eu vou fazer os parzinhos. Então eu pego um número daqui e um daqui. O mesmo daqui e um daqui. Por quê? Nesse caso aqui eu não vou poder repetir. Então se eu peguei um número e joguei para cá, esse número ele não se repete, eu não posso repetir. Por exemplo, aqui, ele é livre, é o número 1. Então eu vou jogar o número 1 aqui, para ligar. Se eu jogar o número 2, ele sobrepôs o número 1. Ele já é outra classificação. Não sei se vocês estão entendendo isso aí dentro do desenho aqui. Então eu vou colocar o número aqui, ó, que a gente chama de chave. Então eu coloco uma chave ali que abre uma portinha do lado de lá. Então só pode ter uma chave. Então, por exemplo, se eu colocasse a chave diretamente aqui em categoria, também poderia só ter uma chave, não posso ter duas chaves de uma tabela na outra tabela. Então, o filme só poderia ser suspense, ele não poderia ser suspense terror. Ele não poderia ser suspense comédia, porque quem
Não, terror e comédia. Tem terror com comédia também. Vocês sabem, mas tem, procurei que tem. Mas então ele não poderia ter duas. Então como que eu faço? Se aqui eu não posso repetir, essa aqui aceita repetir. Então eu trago o número 1, que é o primeiro filme do lado de lá, que é a chave do filme aqui, ó, o ID. Nós vamos falar disso lá no desenho. Trago para cá. E aqui eu trago o número 2. Aí ele, como aceita repetir aqui, eu trago o número 1 de novo. Ele aceita o número 1 ali de novo. E daqui eu trago o número 10. Sei lá. E aí, com essas ligações, quando eu vou fazer o filtro, isso eu falei na aula passada também, quando eu fizer o filtro, quero filme só de terror. Então ele vai olhar aqui, qual é o número do terror? Vamos supor que é o número 3. Então ele vai vir aqui e ver todo mundo que tem 3 aqui e vai procurar do lado de cá e trazer os filmes com o número 3. Que pode ser que tenha duas, terror e suspense. Então aquele mesmo filme, se eu filtrar ele em terror, ele aparece, se eu filtrar ele em suspense, ele aparece. Um outro filme, se eu filtrar ele em romance, ele aparece. Se eu filtrar ele em comédia, ele também aparece. Por quê? Aqui ele está repetindo para duas categorias ou gêneros diferentes. Não sei se vocês entenderam isso daí. Então essa tabelinha no meio é como se fosse um link, né? Tá amarrando ali. E eu posso amarrar um filme a várias categorias. Por isso que tem isso no meio. Um filme se conecta a várias categorias. Do outro lado aqui, eu sei que o filme só tem uma classificação. Então, um filme se conecta a apenas uma classificação. Isso é importante que eu estou falando aqui para a gente desenvolver esse banco de dados. Tá? Então, quando eu sei que um elemento de uma tabela pode se conectar a vários elementos da outra tabela, né? Eu coloco aqui. Vai ter que ter essa tabelinha no meio. Se eu sei que o elemento de uma tabela se conecta a apenas um, né? E como que eu sei isso? Como que eu descubro isso? Descubro pensando como funcionam as informações. Então, por isso que eu disse que é importante pensar antes. Eu vou fazer um aplicativo, professor. Então, vamos pensar nele. O que eu preciso guardar? Qual é a relação das informações? Vou dar um exemplo básico aqui. Você vai fazer um aplicativo onde você vai fazer um aplicativo onde você tem ali o cadastro de pais e filhos. Tá? Não sei por que o aplicativo tem que ter cadastro de pais e de filhos. Né? O pai vai comprar crédito para o filho, não sei, alguma coisa assim, filhos ou familiares. Então você concorda que um pai ele pode ter mais de um filho? Então ele pode ter um filho ou pode ter mais de um filho. Então vai gerar isso aqui. Como que eu vou conectar um pai com um filho do lado de cá? Se eu colocar direto, ele vai poder ter um filho só. Porque não dá para repetir coisa aqui dentro dessa. Agora, se ele tem vários filhos, eu vou ter que ter uma no meio, que vai ligar o pai 1 com o filho 1, com o filho 2, com o filho 3, com o filho 4, vai repetindo. O número 1 vai repetindo e vai colocando o número dos filhos. Normalmente, na realidade, seria o CPF do pai conectando com o CPF dos filhos, porque hoje a gente sabe que você pode tirar CPF do bebê. O bebê nasceu, você já pode lá tirar o CPF e RG. Então hoje em dia já estão aceitando somente como documentos aí um CPF. Então eu estaria conectando um CPF do pai com outros CPFs aqui que seria dos filhos, da esposa, sei lá. Entendeu? Então sempre que você tem algo conectado a vários, vai ter que ter essa tabelinha no meio. Essa aqui, ó. E eu vou falar como ela se forma daqui a pouquinho. Agora, se é um só, por exemplo, esse mesmo pai que está conectado aos filhos, ele tem, vamos dizer assim, que ele tem um banco, que é onde vai ter a transferência aí na brincadeirinha que eu vi de crédito. Então, o pai é conectado a um banco, porque eu permito que ele só tenha um banco. E se eu quiser que ele tenha mais bancos? Mesma coisa. Vai poder conectar a vários bancos. Vai ter que ter a tabelinha. Beleza? Vamos continuar.
Não se preocupe muito se você não entendeu muito bem isso aqui, volta, coloca nos comentários, faça perguntas aí que eu posso responder para vocês. Mas eu quero ser aqui o mais didático possível, mostrando com desenho para ver se vocês entendem. Para montar esse banco de dados, gente, eu teria, né, que entrar aqui, né, no banco de dados, vir aqui no SQL, né, que a gente fala, que é uma linguagem, e digitar aqui, né, digitar um código, né, create table, e aí coloca a tabela que eu vou criar ali, categoria, e aí vai. É um código grande que a gente aprende na escola, no curso técnico, qualquer curso técnico que você for fazer na área de desenvolvimento aí, você vai aprender esse código. Mas a minha intenção aqui não é ensinar esse código. Então vamos queimar uma etapa aqui, vamos ver se a gente tem êxito, né, dentro disso. É óbvio que se você conhece o código, quando você faz pela parte gráfica, se der algum erro na parte gráfica, você consegue corrigir aquele código. Se você não conhece o código, você vai confiar plenamente na parte gráfica, né? Então é isso que a gente vai tentar aqui, confiar na parte gráfica. E para que eu tenha o código pronto para construir tudo isso aqui de uma vez só, nós vamos usar um aplicativinho um programinha, né? Bem simples, que ele é feito em Java. Não é JavaScript, tá, gente? É Java. Palavra coincidência ali é mera coincidência mesmo. Java é uma coisa, JavaScript é outra coisa totalmente diferente. Mas esse aqui é feito em Java, tá? Para você usar na sua casa aí, você tem que primeiro instalar o JDSK, que é o Java mesmo, né? Muitos computadores já estão instalados, porque se você foi jogar, foi fazer algum acesso em algum lugar, às vezes já pediu para instalar o Java, você já instalou e nem sabe disso. A dica é você tentar executar esse programinha, né? Baixa ele aqui, ó, .jar. Se você clicar nele e o Windows não reconhecer, ou de cara ele já está ali com uma cartinha branca, o ícone dele é um papelzinho branco, um íconezinho branco, quer dizer que você não tem o JDSK instalado na sua máquina. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para baixar o BR Modelo, esse aqui bem pequenininho, acho que ele tem, não está falando aqui, mas não tem mais de 3 MB, né? Não tem mais de 3 MB, bem pequenininho. E vou deixar também o link para baixar o JDSK, tá? O JDSK 8 você instala, já tá bom, né? O 8 você pode instalar e aí se você tentar executar o BR modelo e não funcionar, você instala o JDSK primeiro, né? E depois vem e abre o BR modelo que ele vai funcionar numa boa. Beleza? Tem uma curiosidade aqui, tá, gente, do BR modelo, que ele está na versão 3.3.1. Ele foi desenvolvido por um aluno de informática no passado. E ele foi uma ideia tão interessante, uma necessidade do aluno, e ele fez como TCC, né? Porque ele sentiu essa necessidade de ter um ambiente gráfico para construir o código do banco de dados. E ficou tanto sucesso que ele virou aí um programa open source, tá? Então até está escrito aqui, ó, use, altere, publique, sem qualquer suporte ou compromisso do desenvolvedor original. Então quer dizer, ele não tem suporte, né? Se você tiver algum erro, não adianta reclamar lá, que ele pode até ver o erro e vai consertar depois, mas ele não vai te responder, vai te ajudar, porque é algo livre. E ele é aqui, ó, o doutor, na verdade, ó, é Carlos H. Cândido, tá? Sobre o banco de dados, aí Dr. Ronaldo aqui outra coisa. Então, mas quem criou foi esse Carlos H. Cândido aqui, que por coincidência é o meu sobrenome, mas não é meu parente, tá? Não tem nada a ver. Mas tá aqui, tá, gente? É um programa que está sendo usado. Olha, eu uso ele desde 2011, né? Já está indo para 10 anos e ele está desenvolvendo. Versão 1.0, 2.0, 3, 3.3 e está indo. Então, quer dizer, é uma colaboração aí, né? Gratuita, né? Para que a gente possa trabalhar, beleza? Então vamos lá para a tela do BR Modelo. Eu vou aqui fazer a mudança. Aqui e aqui. Aí.
Então, essa é a tela do BR Modelo. Gente, ele vai ter umas letras miudinhas mesmo. E eu não estou preparado aqui para dar o zoom por conta da configuração da tela aqui da gravação do vídeo. Então, tentem ali aumentar o zoom do seu vídeo aí, não sei, para poder ver algumas coisas. Mas você vai ver que a gente não vai mexer em muitas coisas aqui não, tá? Parece complexo, parece um monte de coisa ali em cima, mas ele não é complexo dessa forma, porque nós vamos utilizar poucas coisas para aplicar no nosso aplicativo. Aplicar no aplicativo redundante, isso pergunta o professor de português lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os desenhos e vamos evoluindo esse desenho até ele virar código, tá? Vamos tentar fazer isso aqui nessa aula para a gente já deixar ele pronto para próxima aula a gente já ir para a hospedagem e já aplicar esse código, tá? Então, a primeira parte do nosso aplicativo é fazer nosso banco. Então, vamos pensar aqui. Nós tínhamos ali, né? Vou mudar novamente. Vou ficar fazendo as alterações aqui. Vou clicar aqui no Primo Vídeo. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma mudancinha aqui. Aí. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho quantas tabelas? Uma, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Nós vamos criar essas tabelinhas aqui, tá? Na verdade, gente, a gente vai criar 1, 2, deixa eu ver, cliente, categoria, classificação, filme e usuário. Esse filme, categoria, favorito, vocês vão ver que é aquela tabelinha de link que eu falei para vocês. Vocês vão ver que ele tem um formato diferente aqui e ele vai criar praticamente que sozinho, tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, vamos criar a tabela de filmes. Então, ó, como que funciona? Vamos já pegar aqui, ó, filme, classificação, categoria. Filme, classificação, categoria. Categoria a gente pode chamar de gênero aqui, né? Que a gente está mudando, que a gente viu na última aula lá como gênero. Pode ser. Então, filme, classificação e gênero. Então vamos lá. Vou desligar essa tela aqui. Vamos voltar para o BR Modelo aí. E aí no BR Modelo, gente, como que eu faço? Aqui desse lado direito eu tenho minhas formas. E aí, gente, se você for estudar banco de dados, mesmo, você sabe que tem vários significados cada forma dessa. O intuito aqui não é ensinar banco de dados ou modelagem de banco de dados. Se vocês tiverem a curiosidade, quiserem que eu faça aí uma série ou um curso à parte só de modelagem de banco de dados, coloque aí na descrição e dependendo aí das solicitações, eu faço uma série que é modelagem de banco de dados. Mas agora aqui nós estamos tentando fazer tudo junto e misturar. É um intensivão aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é algo que a gente chama de entidade. Entidade não é entidade espiritual, não, gente. Tem gente com várias religiões aí, tá? Mas não é uma entidade espiritual. Entidade é um elemento dentro do meu banco de dados. Então, tudo que eu preciso guardar informações é uma entidade. Então, o filme, eu preciso guardar a informação do filme? Lógico, nome, sinopse, tal. Então, eu vou clicar aqui em cima e vou fazer um quadradinho aqui. Eu posso fazer vários, ó. Clico. Tá? Então, já cliquei 3, que eu sei que eu vou fazer 3. Então, ó, ver aqui, eu consigo dar um zoom aqui, ó. Das laterais é que eu não consigo dar zoom, mas aqui eu consigo dar zoom. Então, ó, então tem entidade 1, entidade 2, entidade 3. Eu preciso mudar o nome dessas entidades, não pode ter esses nomes. Então como que eu faço? Eu clico nela, eu tenho duas possibilidades. Eu posso clicar nesse lapisinho aqui, e aí quando eu clico ele abre aqui, eu posso fazer várias coisas, né? Vamos fazer por aqui porque é bem mais fácil, tá? Ou eu posso também vir aqui no canto, ó. Quando eu clico em cima, veja que muda tudo aqui, né? Então, cliquei, ó, nome, entidade, cliquei aqui. Essa eu vou mudar por aqui para vocês verem, a outra eu mudo, as outras eu mudo no formato que eu acho que é mais fácil. Então essa aqui vai ser filme. Gente, sempre no singular, tá? Eu sei que eu vou guardar filmes aqui dentro, vários filmes, mas sempre no singular, filme.
cliente, tá? Produto, tá? Por quê? Porque senão gera confusões lá na frente. Então, vai por mim que eu sei o que tá falando, hein? No plural não funciona. Vai no singular, porque lá na frente você vai adquirir outros conhecimentos, né? Se você for estudar aí e tal, você vai saber o porquê. Eu não quero entrar aqui em muitos pormenores para a aula não ficar muito longa. Mas vamos lá, que já vai ficar longa, né? Até eu não estou chamando mais de aula, estou chamando de aulão, tá? Então, ó, se eu vir aqui, né, e clicar nesse, ó, se eu clicar no lapisinho, agora vocês vão ver que aqui dentro já mudou o nome. Então poderia mudar por aqui também. Então vamos fazer essa por aqui, ó, lapisinho. Em vez de entidade 2 aqui, eu vou chamar ela de classificacal. Ei, professor, por que isso? Vou fechar. Olha lá, mudou. Outra dica aqui, já estão 2 dicas aqui para fazer banco de dados. Nunca use caracteres especiais. E se você não sabia, cedilha, tio, acento circunflexo, acento agudo, qualquer tipo de acentuação é um caractere especial para qualquer linguagem. Então ela trava. Então, classificação, a gente coloca classificacal. Beleza? Segunda dica, então. Sempre letras minúsculas, tá? No singular e sem cedilha, sem tio, sem acento, sem nada disso, tá? E o próximo aqui, ó, nós vamos por aqui e eu vou chamar de gênero. Então, ó, gênero. É que eu tô mudando lá, que lá tá outra coisa. Vou fechar aqui. Aí, gente, o que que acontece? Eu vou chegar esse um pouquinho para cá, esse vou jogar aqui, porque nós vamos trabalhar aqui com o filme. Toda tabela de dados eu preciso de ter um identificador. O que é esse identificador? É algo que seja único, como fosse o seu CPF. Se eu procurar lá o CPF, ele vai apontar para uma pessoa só. Não se repete em lugar nenhum do Brasil, tá? Porque o CPF é brasileiro. Vamos supor que você está na escola. Você tem lá o número da sua matrícula na escola. Esse número não se repete. Hoje em dia, não se repetia na escola. Hoje em dia, dentro do estado de São Paulo, não se repete em nenhuma escola do estado de São Paulo. Porque tem que se registrar essa matrícula num sistema que se chama Prodesp. E esse sistema lá não aceita que duplique esses números também. Todo sistema não aceita que duplique. Ele não pode duplicar, porque senão eu vou ter informações inconsistentes. Então começa por aí. Toda tabela tem que ter um identificador. Existe tabela que não precisa, mas vamos deixá-la para lá, porque são poucas, tá? E aí, gente, eu preciso do identificador, eu preciso do nome do filme, título do filme, sinopse do filme e por aí vai. Para eu colocar aqui na minha área gráfica, lembrando que tudo isso que eu estou fazendo, eu vou transformar isso em código. Eu poderia ir direto no código. Então, se você sabe código SQL, você pode ir direto no código, faz sua tabela aí e pronto. Fica tranquilo. Agora, eu não sei codificação não, professor. Eu já vim aqui pro Codular, aqui que eu vi que era aula de Codular, porque eu gosto do negócio de bloco aí, que é muito mais fácil no Code. Então aqui eu estou mostrando uma maneira similar para vocês. Montar um banco de dados sem precisar de codificação. Só entender a lógica da coisa. Beleza? Então vamos entender a lógica. Tem que ter um identificador. Tem que ter o nome, o título. Tem que ter a sinopse. Tudo isso a gente chama aqui, né? Ó, vou parar com o mouse aqui em cima. A gente chama de atributo. Criar um atributo. Eu vou atribuir ao filme um nome. Eu vou atribuir o filme a sinopse. Eu vou entendeu? Atribuir. Então, por isso chama atributo. Essa bolinha aqui é o atributo. Eu posso fazer por aqui, ó. Clico na bolinha e clico aqui. Clico na bolinha e clico aqui. Lembrando que se eu clicar do lado de cá, ele vai para o lado de cá. Se eu clicar na bolinha e clicar para o lado de cima, ele vai para o lado de cima. Tá? Então vai depender onde você clica. Tá? E se você quiser deletar, clique em cima dela e dá um delete no teclado. Foi embora, foi embora, foi embora. Beleza? Tá?
assim também a entidade, se eu der um delete ela vai embora, mas eu vou usar ela, não quero. Então, ó, vou clicar aqui e eu vou colocar aqui em cima, tá? Porque, deixa eu ver, vou colocar aqui, ó. Porque desse lado aqui a gente vai fazer outra coisa depois. Então, esse atributo aqui, eu vou clicar nele, eu posso mudar por aqui, ó. Então, o nome dele vai ser ID. ID do quê? ID do filme, mas vamos colocar ID, que já basta para o nosso caso aqui. ID de identificação, identifier em inglês, tá? Eu preciso de mais um, eu preciso do título. Então, clico aqui e clico aqui. Ó. E aí, eu posso pegar ele aqui e arrastar ele um pouco. Opa, senão que vai quebrar ele, ó. Quebrou. Aí eu tenho que pegar a bolinha aqui e arrastar aqui para dentro para ele andar de novo. Não, já quebrou tudo aqui. Então é melhor dar um Ctrl Z aqui. Gente, o BR modelo na versão 2.0, curiosidade, podia dar Ctrl Z. Dava Ctrl Z, perdia tudo, imagina. Mas no 3 você já pode dar Ctrl Z à vontade. Ó, cliquei aqui e vou clicar aqui. O que eu posso é clicar na palavra e levá-la um pouquinho mais para cima. Depois, ó, vou trazer mais para baixo aqui. Depois eu vou ensinar para vocês como organizar. Vou até deixar meio bagunçado assim. Depois ele vai organizar para a gente aqui. Esse cara aqui, ele vai ser o título, tá? Então tá aqui. Acontece que esse identificador aqui, ele não pode se repetir. Como que eu marco isso aqui e falo assim, não pode repetir o identificador? Porque tem que ter um código para identificar, tem que ter um código único. Eu sempre falei para vocês que tem que ter. Se fosse, por exemplo, um cliente e eu quisesse usar o CPF aqui, eu poderia usar, porque o CPF não repete. Se fosse, por exemplo, um carro e eu quisesse usar o número do chassi do carro, ele não deveria se repetir, só se for o carro clonado. Então eu posso usar aqui. Agora eu poderia usar, por exemplo, o número de telefone. O número de telefone, teoricamente, se eu colocar com o código nacional mais o código da região, DDD mais o telefone, então não é para ele se repetir. Mas se eu não colocar o DDD, ele pode se repetir. O mesmo telefone meu, né, pode ter outro telefone em outra região, com o mesmo número. Então tem que tomar cuidado. Na dúvida, coloca o identificador, tá? Esse identificador aqui, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu dou 2 cliques nele aqui. Não, 2 cliques aqui não funciona. Eu vou vir com ele aqui, ó, desse lado, clico nele. Antigamente funcionava. Eu vou vir aqui, ó, identificador. Ele é um identificador? Não? Ou sim? Olha lá, cliquei, ele virou sim. Tirei, ele virou não. Sim. E ele vira essa bolinha preta. Então, ó, perfeito. É isso que eu queria. Eu poderia continuar por aqui, colocando bolinhas aqui, colocando os nomes aqui, mas vamos por jeito mais fácil, gente. Clica na entidade, clica aqui no lapisinho e olha aqui dentro os dois que eu já criei. Eles já estão aqui. O identificador está marcado que é identificador. Esse aqui, ó lá, se eu clicar aqui, ele vira identificador, mas normalmente eu só tenho um identificador na tabela, então não vou marcar. E aqui, se eu clicar em adicionar atributo, eu posso adicionar mais. Ó. Tum. Tá vendo que ele deu uma organizadinha lá? E esse atributo aqui vai ser a sinopse. Tá? Então, essa sinopse aqui também está ali no banco de dados. Na hora que eu fechar aqui, tudo que eu fizer aqui vai para lá. Vamos adicionar mais um que eu lembro lá de cabeça. Eu vou colocar aqui o IMDB, né, que é o índice lá que classifica o meu banco de dados. E aí, quando eu colocar fechar, olha lá, eles arrumam aqui, tá? Beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui. Então, essa é a dinâmica. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou construir todos esses atributos, que senão vai demorar muito, e já volto para a gente dar continuidade, beleza? Então, vamos lá. Vou parar o vídeo. Opa, voltei. Olha aí para vocês verem que eu já construí aí mais entidades, né? Que eu coloquei o usuário e coloquei os atributos em todas elas aí, tá? Então, esses atributos, gente, são os dados que eu preciso guardar no banco de dados que eu já mostrei para vocês lá atrás. Então, esses dados é o que eu preciso para que o meu aplicativo funcione. Se eu precisar guardar mais dados de outra espécie, eu preciso ir criando entidades aí para que eu possa guardar dados dentro.
Imagine que cada entidade dessa, filme, gênero, classificação, usuário, é uma caixinha onde eu preciso guardar coisas dentro. E os atributos são divisõezinhas ali dentro daquela caixinha, onde eu vou colocar cada informação ali dentro. Tá? Então, é mais ou menos isso que vocês poderiam, essa analogia aí, para quem está começando nesse mundo agora. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu deixei esse usuário bagunçado aqui de propósito, porque lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês a organizar? Então, por exemplo, ó, você vê que o ID, ó, ele está aqui. Eu queria que o ID ficasse aqui no início, igual tá esse. Ó. Esse aqui também, eu queria que o ID ficasse sempre aqui embaixo e os outros dados para cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ele para a direita. Como que eu faço? Você clica nele, pega o pezinho dele, mas não leva para fora não, senão ele quebra. Ó. Você tem que fazer o seguinte, você tem que clicar nele, trazer ele para dentro e levar na posição que você quer. Então, eu vou colocar ele aqui. Aí depois do ID eu quero o nome. Então o nome está aqui. Vou jogar ele mais ou menos aqui. Tá vendo que ele está em segundo. Depois eu quero o e-mail. Vou jogar aqui. E depois eu quero o fone. E aí eu vou dar uma distribuidinha aqui, né? Deixar esse um pouquinho para cá. Esse um pouquinho mais para cá. Mais ou menos. Tava tudo bagunçado, hein, professor? Você falou que ia arrumar. Aí você clica aqui na entidade, usuário, e tem esse botãozinho aqui, ó. Ele organiza, ó. Vou clicar. Olha lá, ele deu organizadinho. Então, beleza. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que esse venha para cá. E eu quero que esse fique aqui mesmo. Vou jogar um pouquinho mais para o meio aqui para ele ficar centralizado. E clico na entidade, clico na chavinha, ele organiza para mim. Beleza? Esse aqui, por causa do nome, eu posso trazer um pouco mais para cá. E pronto. Aí, esse aqui é a mesma coisa, eu quero que o gênero fique aí mesmo onde está, mas eu quero que o ID venha aqui. E clico aqui, chavinha. Pronto. Então é assim que eu organizo aí as minhas entidades. Beleza? Então tá pronto a minha entidade, só que agora eu tenho ainda um trabalho para fazer aqui, que é o seguinte. Ó. Vou até diminuir um pouquinho o zoom e dar uma reorganizada. Você seleciona todo mundo aqui, ó, desse jeito. Ó. Clica, segura, arrasta, faz uma janelinha que você quer organizar, selecionou tudo, aí você arrasta tudo de uma vez. Epa, ele deu uma travada aqui, meu sistema está travando. Eu vou deixar mais ou menos aqui, que eu vou fazer uma ligação aqui. E vou jogar o gênero mais para cima. E a classificação vou deixar mais ou menos aqui. Aí, tá vendo que ele tem uma linha ali para você alinhar e tudo mais. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, lembra que tinha aquelas tabelinhas que, ou anteriormente que eu mostrei lá no PHP MyAdmin, um linkado no outro? É isso que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou falar que o filme, então aí eu tenho esse botão aqui, ó, que é ligação. Então eu quero que o filme ligue-se ao gênero. Pronto, ele criou esse desenho aqui, já vamos falar dele. Eu quero que, de novo, cliquei aqui, o filme ligue-se à classificação. E na questão do favorito que eu mostrei lá para vocês, eu também quero que o filme se ligue. Então cliquei aqui no filme. Opa! Se eu clicar duas vezes, está vendo que ele ligou ele nele mesmo. Isso é possível, professor? É, mas vamos deixar para uma próxima. Então cliquei nele e cliquei no usuário. Pronto. Aí eu posso clicar e arrastar, tá, gente? Posso arrastar. Eu posso, da mesma forma, pegar a bolinha e jogar ela para cá. Ó. Aí ela vai ficar aqui. Ó. Aí eu posso alinhar. Lá que legal. Então posso jogar esse um pouquinho mais para cima aqui. Alinhando lá em cima. Posso jogar esse aqui um pouco mais para cima. Alinho aqui à esquerda e deixo aqui um pouco mais tortinho. Eu vou puxar um pouco para cá. E vou pegar essa linha aqui, ó. E jogar ela aqui do lado. Que ela vai ficar melhor. Aí. Eu posso até, gente, ó, vir aqui, ó, e jogar ela reta aqui. Ficar retinho. Sou meio perfeccionista com essas coisas, tá, gente? Então, eu perco um pouquinho de tempo aqui organizando. Aí, vou clicar aqui na chavinha, organizou. Só que agora eu quero que esses dados estejam aqui do lado. O ID aqui e a classificação aqui. Cliquei, chavinha, organizou. Beleza. Então, tá bom, tá organizado. Nossa, professor, mas que desenho maluco, nunca vi isso, tô doidão.
Calma, gente. É apenas uma representação. Então, esses losangos que vocês estão vendo aí agora, o que ele fala para mim? Ele fala que tem ligações entre essas tabelas. Os dados se ligam. Então, o filme tem gênero, o filme tem classificação e o usuário tem um favorito, filme favorito. Então, eu tenho que dar nome para isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Filme, gênero. Então, aqui dentro eu vou escrever aqui o que eu quero aqui. Então, ó, filme, gênero. Então, normalmente eu uso dessa forma. Eu clico nele, venho aqui e mudo o nome. Eu ponho filme, underline, gênero. Vou dar um Enter. Criou ali para mim. Lembrando, gente, ó, se vocês olharem aqui, né, vamos voltar, né, primeiro tem que eu ir aqui, vamos voltar lá o PHPMyAdmin. Se vocês observarem, o que eu estou fazendo ali é o que estava aqui, ó. Deixa eu clicar de novo aqui no mais desenhador. Ok. Então é isso aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou desenhando o que ele vai criar para mim depois aqui, ó. Então se vocês olharem, deixa eu tentar organizar aqui. Esse aqui deveria ir para cima. Opa. Tá usando o Chrome aqui. O Chrome ele é meio engraçadinho. Ele não solta o negócio e não libera para me levar mais para cima. Bom, são essas ligações aqui, tá, gente? Aqui ele está meio bagunçadinho porque eu deveria ajustar aqui. Mas é isso que eu estou fazendo lá. E essas ligações também são o que está criando essa estrutura aqui, ó. Então, ó, filme. Filme categoria. Na verdade, lá eu estou chamando de... Eu vou chamar de filme gênero. E aqui, gente, ó, eu tenho categoria, classificação, a categoria que eu estou chamando de gênero, classificação tá ok. Então, esse filme categoria, vamos voltar lá. Vamos habilitar novamente a tela aqui do BR Modelo. Então, é isso que eu estou construindo aqui, ó. Então, ó, filme, gênero. Aqui, filme, classificação. Então, vou dar um nome aqui. Filme, underline, classificação. Pronto, mudou aqui. Tá? Então eu tenho já as conexões com os dois. Agora, gente, a gente continua aqui. Vamos fazer agora então o relacionamento entre filme e usuário. Esse relacionamento aqui ele tem um nomezinho, né? Ele não precisa ser porque o relacionamento entre filme e gênero ele não tem um nome específico. Porque na verdade, ali é só um relacionamento puro para linkar o filme no gênero, né? Vou arrumar a câmera aqui um pouquinho, parece que tá meio torta. Aí, gente. Eu tenho que... É uma ligação pura, só para mim saber qual é o filme que está... que tem qual gênero, ou que tem quais gêneros. Classificação é qual é o filme que está em tal classificação. Então, por isso que eu coloquei esse underline. Agora, o relacionamento entre usuário e filme, pensa que o usuário... Por que o usuário está no filme? Aí eu teria que ver, o usuário compra o filme, o usuário faz o filme, o usuário estrela, não, cara, ele é a estrela do filme? Não, gente. Então aqui eu tenho que de novo pensar qual é o meu intuito aqui que eu estou ligando o usuário no filme. Eu quero que apontar no meu aplicativo quais são os filmes favoritos do usuário X. Quais são os filmes favoritos do Reginaldo? Então quando eu clicar lá em favorito, vai aparecer meus filmes. Então aqui sim eu posso dar um nome para isso aqui, né? Que é favorito. Então eu vou dar o nome de favorito ou filme favorito. Mas favorito aqui para deixar mais simples. Então beleza, gente. Tá pronto, quase pronto. A gente já tá dando quase 1 hora aí de aula, tá passando o aulão aí, tá um aulão mesmo. Essa parte gráfica tá quase pronto, só falta um detalhe.
é eu especificar aqui, para a gente passar para a próxima etapa, e aí a gente vai deixar para a próxima aula. Para passar para a próxima etapa, eu tenho que dizer aqui qual é o tipo de relacionamento. Lembra que eu mostrei lá atrás? Que tem um relacionamento que linka a tabela direta com a outra, e o outro cria uma tabelinha no meio. Então, qual é o critério que eu disse para vocês lá naquela explicação? Quando um elemento se comunica ou se conecta ou se relaciona uma vez só ou muitas vezes ou várias vezes. Então, vamos começar para mais fácil aqui pela classificação. Então, a gente sabe que um filme tem apenas uma classificação. Então, eu tenho que fazer esse relacionamento aqui. Então, o filme, aí eu vou lá na classificação. Ele pode se relacionar ou ter quantas classificações. Então, tá vendo esses númerozinhos que foram aparecendo aqui? Vocês às vezes não sabiam o que era. Então, ele que vai apontar isso para mim. E ele é muito importante porque senão o meu código não chega no final. Então, eu sabendo o que eu estou desenhando aqui, o meu código já vai sair mastigadinho na ponta. Então, é importante aprender isso aqui. Então, ó, o filme, ele pode ter quantas classificações, né? Então, o filme ele pode ter, no mínimo, uma classificação e, no máximo, uma classificação. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu mudo, ó. Então, eu clico no número aqui 0,1, N, e venho aqui. Vamos ver quais que são as possibilidades aqui. São 4 possibilidades. 1,1, 0,1, 1,n, 0,n. O n aqui é muitos, tá? N é o n lá da matemática de infinito, tá? Então, aqui é o caso. Existe filme sem classificação? Não pode ter. Então, ele vai ter no mínimo. Então, o número da esquerda aqui é o mínimo e o número da direita é o máximo. Então, no mínimo, ele vai ter 1 e no máximo ele vai ter 1. Então, ele não pode ter mais que 1, tá? E a classificação? A classificação com relação ao filme. A classificação, ela pode ter nenhum filme, porque a classificação está lá, mas não foi cadastrado nenhum filme, e pode ter vários filmes, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. Então, quando uma tabela de um lado, ela pode ter dados ali, mas não ter nenhuma relação com a outra, eu deixo 0. Então, sempre eu vou daqui para lá, respondo aqui. A classificação pode ter quantos filmes? Pode ter 0. Eu coloquei lá a classificação 18 anos, mas aqui eu não tenho nenhum filme de 18 anos ainda. Então, 0. E quantos filmes uma classificação pode ter? Bom, você põe romance, vai ter N filmes romance. Muitos filmes. Então, 0, 1. Isso aqui já está pronto, ele vai gerar aqui para mim um link, né? Ele vai pegar um link e trazer para cá. Bom, e aqui nesse caso aí é diferente, né, gente? Porque ó, o filme ele pode ter quantos gêneros? No mínimo 1, mas no máximo ele pode ter N. Então aqui ó, eu vou ter um N. Então, pelo menos um gênero ele tem que ter, né? Um gênero, comédia. Mas ele pode ter muitos gêneros: comédia, romance, ação. Então, mínimo 1, pelo menos um tem que ter. E muitos, N. Agora, o gênero, ele pode ter 0 filmes, pus um gênero ali. Gênero distopia. Quem não sabe, distopia é aqueles filmes que de pós-apocalíptico, esses filmes desse tipo. Distopia. Então, tem ali o meu gênero, mas eu ainda não tenho nenhum filme do tipo distopia no meu catálogo. Então, ele pode ter 0 filmes. Mais romance, gênero aqui. Romance, pode ter muitos. Aqui embaixo eu estava falando errado. Eu estava falando classificação aqui livre e tal, né? Então, aqui 1, 0. Então ficou assim, beleza. E aqui, usuário e filme, a mesma coisa. O usuário, ele pode ter quantos filmes favoritos? Né? Usuário, quantos filmes favoritos? Ele pode ter 0 filme favorito, não tem nenhum. Ele pode ter muitos filmes favoritos. Então, 0, N, mesma coisa. Aqui, filme. Quantos usuários favoritos o filme pode ter? Pode ter que ninguém goste daquele filme e pode ter N filmes que gostam, N
usuários que gostam daquele filme. Então aqui está pronto, tá, gente? Então eu tenho aqui já essa parte pronta. Então daqui para frente agora eu girar uma chavinha aqui para ele fazer um outro formato. Eu não posso queimar etapa aqui. Então, ele tem que passar para um outro modelo. Esse outro modelo ainda vou fazer um tratamentinho ali que eu vou explicar para vocês. E aí, no segunda chavinha que eu vir aqui, ele pum, já gera o código. Aí, gente, é só ir lá para minha hospedagem, jogar o código, mandar ele executar e o meu banco de dados está pronto. Inclusive, eu posso até colocar dados se eu quiser já nele. Tá bom, gente? Então, essa aula vai ficando por aqui, já está muito extensa. Espero que tenham gostado. Não tem como. Eu estou quase aqui que em 2 aulas, que vai ser a próxima, estou resumindo quase que 6 meses de aula, tá? No curso técnico. Então, não dá, é muito pouco tempo. Então, se você ficar bravo aí, 1 hora de aula e vai ter mais um pouquinho, vai ter mais um pouco, de repente mais 1 hora ainda. Mas é porque eu estou tentando resumir aqui para vocês entender, ter o conceito aí, para se você tiver uma ideia de um aplicativo para fazer, você já sabe mais ou menos para onde partir. Beleza? Então, não se esqueça aí de fazer comentários se achar legal, o que você está achando disso daí. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal e dá uma curtidinha, né? E liga o sininho aí, né? No caso da inscrição, para ajudar o canal a desenvolver aí, ter mais usuários e a gente criar mais conteúdos para vocês, tá bom? Joia, joia. Um abraço a todos. Tchau e até a próxima. Fui!